Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Pode Cobrar. Eu sou o Rafael Russo e estou hoje com José Muniz. Muniz, que é um grande profissional de mercado, muito acostumado com tecnologia, com inovações para o setor de cobrança e de relacionamento com o cliente de forma geral. Muniz, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua disponibilidade em estar conosco aqui hoje, compartilhando não só comigo, mas também com toda a audiência do Pode Cobrar, a tua experiência e as tuas ideias sobre educação financeira, que é fundamental dentro desse cenário macroeconômico que o país passa. Então, para começar, conta um pouquinho da tua história. Como é que você veio parar aqui nesse meio de relacionamento com o cliente? Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né? Obrigado. É sempre um prazer estar com você, Russo, e poder compartilhar algumas provocações com a tua audiência, que é qualificada. É muito bom. Eu acho que essas provocações elas tendem a fazer com que as pessoas reflitam sobre o futuro, né, do nosso segmento. Eu vim parar aqui por conta de umas férias que não teimam em acabar. Eu cheguei em 95 no Brasil para passar 2 semanas de férias. Acabei ficando, tenho 27 anos já. A vida foi me levando para a área de tecnologia, né, tecnologia para CRM. Sim. O CRM me levou para marketing digital, que me levou para comércio eletrônico, e daí eu conheci o mundo da cobrança. E aí eu me apaixonei pelo problema. Sim. Não pela cobrança, mas pelo problema sofrido, né? Por esse contingente de pessoas, hoje quase 70 milhões de pessoas, que não têm acesso a crédito de qualidade, então passam alguma dureza na vida, né? E eu resolvi dedicar parte da minha vida, né, para enfrentar, para combater a inadimplência. Sim, mas sempre como ligado a soluções tecnológicas de inovação, ou você teve alguma experiência direta com o humano fazendo essa tratativa? Não tive. Eu conheci o mercado, eu conheci o cenário da inadimplência como negócio em 2016. Sim. Tá. Então é muito recente. E eu conheci através de um player de cobrança digital. Sim. Então eu já cheguei no meio do caminho do digital. E aí nós acreditamos, quando falo nós, eu falo sempre eu e o meu grupo, né, o meu time, pessoas que me ajudam. A gente acreditou que se conseguíssemos trazer tudo aquilo que tínhamos aprendido, experimentado no comércio eletrônico para este momento em que a pessoa precisa negociar uma dívida, nós conseguiríamos ter sucesso. Sim. De fato tivemos, tá? Entre 2017 e 2021 nós ajudamos 7 milhões de pessoas a negociar a dívida, foi muito legal. Entregamos mais de R$500 bilhão para os parceiros, né? Para os credores que trabalhavam conosco. Então sim, eu sempre estive ligado ao meio tecnológico e nunca tive contato humano, até porque eu acho que tem muita gente competente já, né, fazendo o atendimento com seres humanos. A nossa pegada é tecnológica até por conta da escala. Pandemia. Foi fundamental o grau de maturidade que vocês já tinham adquirido? Sem dúvida, cara. A pandemia se tornou um belo desafio, porque o volume, né, o volume de pessoas, né, precisando viver nos canais digitais, precisando usar o digital para fazer as coisas, inclusive a negociação de dívida, aumentou bastante, né? Então, ter a expertise já acumulada para que as soluções fossem escaláveis, para não ter problema de disponibilidade, foi fundamental, né? Sim, sem dúvida. Estou trazendo aqui, Muniz, um tópico da Serasa, foi uma pesquisa da Serasa, tá? Essa pesquisa foi de 2022, foi justamente do comportamento de endividamento no pós-pandemia do brasileiro. E são dados que eu achei alarmantes, tá? As mulheres, 50,3% para ser mais exatos, ultrapassaram os homens na participação do cenário de endividamento. 83% dos entrevistados afirmaram que têm insônia causada pela preocupação com dívidas. 74% alegam problemas de concentração para realizar tarefas diárias. 83% dizem que as dívidas impactaram a vida social. 62% sentiram o impacto das dívidas no relacionamento do casal. 36% se afastaram de amigos. 63% sentiram impacto no relacionamento com familiares. 57% sentiram-se mal por precisar de dinheiro e pediram emprestado para familiares.
31% pararam de frequentar reuniões familiares. 51% dos entrevistados afirmaram sentir vergonha por conta do endividamento. 78% tiveram pensamentos negativos pelas complicações na vida financeira. Mas 70% destes endividados têm esperança de conseguir quitar suas dívidas, que representam um crescimento de 11 pontos percentuais no comparativo 2021-2022. Com estes dados, você acredita que houve uma mudança no comportamento do consumidor em geral nos últimos tempos? Olha só, essa pesquisa do Serasa ela é muito interessante, porque não pelos indicadores que ela traz, não só pelo número que ela traz, mas pelo olhar que ela traz. Uma coisa que eu acho positiva nessa pesquisa é que nós paramos de olhar o número da inadimplência e nós passamos a olhar o impacto da inadimplência no ombro do ser humano. Em 2019, o Instituto Locomotiva fez a primeira pesquisa com esse viés. A gente participou dela e os números eram muito parecidos com esses, mas os problemas eram os mesmos. Sim. Tá? Então, o sujeito, quando cai na inadimplência, a autoestima dele é afetada, o sono, como você viu, é afetado, o apetite é afetado. Com isso, a condição psicológica e física é afetada, a produtividade sofre um impacto, ele não consegue se eleger a ser promovido para um novo cargo, muitas vezes perde até o seu trabalho. As relações familiares são profundamente impactadas, né? Porque as dívidas são como uma pedrinha invisível numa mochila invisível que a gente vai carregando. Então, o que eu acho positivo que essa pesquisa traz é mostrar que quando o cidadão fica inadimplente, o nome sujo ou CPF negativado é o menor dos problemas. Inadimplência é um caso de saúde pública e a gente precisa endereçá-lo dessa forma. Eu falo isso com uma certa propriedade porque, como empreendedor serial e um pouco irresponsável no passado, eu quebrei 2 vezes. E ao quebrar 2 vezes, Russo, eu senti as marcas da inadimplência, né? Eu tenho as cicatrizes do cidadão que ficou devendo e durante algum tempo sem acesso a crédito. E quando você acorda pela manhã e vai escovar o dente, tem alguém do outro lado do espelho falando: você está devendo para alguém. Por isso que quando eu cheguei no mercado lá em 2017, o nosso gol não era cobrar. Eu nunca trabalhei com cobrança. Eu sempre me intitulei como vendedor de adimplência. Porque o cidadão que está inadimplente, ele não precisa mais de cobrança. Ele precisa de alguém que o ajude a criar um caminho para sair da inadimplência e, de preferência, a educá-lo para que ele nunca mais volte a este cenário. Tá? Então, os números não mudaram muito. Tá? Importante esse novo olhar que eu acredito que todo o mercado precisa começar a ter em relação a essa pessoa que está do outro lado da linha, né? Ou essa pessoa que está acessando um portal ou um chatbot para fazer uma negociação. E já tem? Você acredita que os credores já estão com essa visão e essa preocupação? Eu acredito que existe um número ainda tímido, mas um número de credores que já começam a ter essa preocupação. E essa preocupação ela precisa vir não só pela sensibilidade com o social, mas também pela inteligência financeira. Afinal de contas, de nada adianta você recuperar dinheiro e não recuperar cliente. Veja, a sustentabilidade de uma empresa vem do lifetime value que cada consumidor, né, contribui. Sim. Então, se você recupera o dinheiro, mas não recupera o teu cliente, você vai ter sempre um custo de aquisição de torneirinha aberta, grande, né, e um desperdício, um ralo aqui. E é muito mais caro você adquirir um novo cliente do que reter ele na base. Óbvio, né? É óbvio. Então, por inteligência estratégica, é importante que este momento pelo qual o consumidor passa seja um momento utilizado para reforçar vínculos emocionais positivos entre o consumidor e a marca. Perceba só, imagina a seguinte situação: quando alguém quis comprar um canal de internet, uma determinada empresa
apareceu na televisão, apareceu em outdoors, apareceu na internet falando: eu tenho a melhor oferta para você. Eu estou te prometendo isso. Eu tenho o melhor preço para você. Eu tenho o melhor atendimento para você. E o consumidor acreditou. E ele contratou. E durante algum tempo, a empresa prestou o serviço e ele retribuiu a empresa pagando a fatura. Presta serviço, paga a fatura. Presta serviço, tudo bem, vida boa. Em algum momento esta pessoa se torna inadimplente. Este é o momento que a empresa tem para dizer: quando você procurou, eu prometi, eu te entreguei. Mas é agora que você realmente está precisando de um acolhimento que eu vou te ajudar. Se isto for percebido pelo consumidor, isto gera uma fidelidade tremenda. O lifetime value aumenta demais. Então é importante que aqueles gestores que ainda não perceberam a importância de cuidar deste consumidor comecem a olhar, se não for pelo aspecto social, que seja pelo aspecto financeiro, mas comecem a olhar para a necessidade de nós termos processos mais sensíveis, né, para cuidar destas pessoas. Em relação a essa educação financeira, eu concordo em absoluto com você. Essa força-tarefa para educar o consumidor, ela precisa ser compartilhada entre iniciativa privada e governo? Me parece que sim. Me parece que nós temos aqui um gap tão grande, né, no que a gente chama de educação financeira. Na verdade, é na relação entre o ser humano e o dinheiro. Sim. Que todo o esforço, né, que seja feito, ele é válido. Tá? Obviamente é muito interessante que a política educacional, né, colocada pelo Ministério da Educação contemple, né, pequenos programas de educação financeira. Puxa, isso é muito legal. Mas é importante que eu, como pai, também tenha a responsabilidade de educar minhas filhas para se relacionarem com o dinheiro de uma forma diferente daquilo que meu pai fazia, de uma forma diferente daquilo que eu fiz até há algum tempo atrás, né? E nesse sentido, então, é importante também que nós, players do setor, né, empresas que se dedicam ao combate à inadimplência, que a gente alargue um pouquinho a nossa atuação para não só fazer a transação da negociação da dívida, mas também provocar de novo um pouquinho o consumidor para que ele possa fazer algumas reflexões, aprender algo um pouquinho diferente e evitar que ele se torne reincidente. E isso eu afirmo, diversas empresas que atuam no mundo da cobrança, da negociação de dívidas, já estão fazendo com seus blogs, com suas redes sociais. E é um esforço importantíssimo. E é um esforço que tem que ser, de fato, realizado por todo mundo. Tá? Sim, sem dúvida. Seguindo ainda, mas aí uma outra pesquisa da Serasa, essa de 2021, na pandemia houve uma grande facilitação de acesso ao crédito. Grande facilitação. Em alguns momentos, administrando as consequências dessa facilitação de crédito como cobrador, hoje, eu acredito que até irresponsável. Tá. Né? É uma afirmação polêmica, mas eu entendo quais foram as consequências dessa facilitação do acesso ao crédito. O que a gente vê hoje é 79% das famílias brasileiras endividadas. É muito comum o endividamento com mais de um credor. E o grande vilão é o cartão de crédito. Cartão. O cartão de crédito ele representa, né, o 62% do endividamento, do cenário de endividamento, seguido por cheque especial, naturalmente. Então, de forma geral, né, o crédito do setor financeiro ele representa, né, o maior vilão da inadimplência, seguido por utilities, seguido por tributos, por incrível que pareça. Quando a gente olha, né, qual é a ordem de priorização, eu já comentei em outro episódio sobre isso, o que o cliente prioriza para pagamento, a gente vê que moradia, né, alimentação, utilities aparecem em primeiro lugar. Ou seja, se a gente tem, né, o cartão de crédito não na primeira ordem de prioridade, sabendo que ele é o grande vilão e conhecendo, né, os juros galopantes que o endividamento do cartão de crédito trazem, a gente
tem um cenário de permanência, né? Se não houver a educação financeira ensinando como ele lidar com estas dívidas, a gente tem um grau de permanência nesse ciclo de vicioso, né? De acordo. E por incrível que pareça, muitos clientes e consumidores, de forma geral, eles utilizaram um novo crédito para negociar o crédito anterior. O acesso ao crédito, então, seria a solução? Olha, Russo, eu vi uma pesquisa do IBGE, ela é um pouco antiga, acho que é do censo de 2016. Então, antiga, mas falava que naquela época 47% das famílias brasileiras viviam com uma renda per capita inferior a R$700. Isso somado à inflação dos últimos anos, que achatou o poder de compra das famílias brasileiras, eu diria que a grande maioria, né, dos nossos concidadãos vivem hoje, se não num estado deficitário no final do mês, com o orçamento extremamente apertado, muito apertado. Num cenário como esses, enfrentar uma despesa não planejada, que para nós pode ser um jantar com um amigo, uma pequena viagem, mas para essa turma é o antibiótico da criança que ficou doente, é um smartphone que quebra e sem o WhatsApp o pai de família não é chamado para fazer um trabalhinho para ter uma renda extra, uma geladeira que quebra e a comida vai estragar. Então é um cenário diferente. Sem acesso a crédito de qualidade, a vida dessas pessoas é muito difícil. Sim. Então eu entendo que o instrumento do crédito é fundamental para a grande maioria da sociedade brasileira. Tá? O que nós podemos discutir é qual crédito. Certamente cartão de crédito não é o instrumento adequado. Talvez nós possamos fazer uma reflexão sobre por que cartão de crédito é um maior volume de inadimplência. Talvez tenha sido o maior volume de crédito a ser vendido. Eu também, se fosse banqueiro, eu venderia o produto que mais dinheiro me dá. Sem dúvida. Né? Então, faz parte da regra do jogo. Né? Inclusive, foi uma forma, uma porta de entrada para grande parte das fintechs. Sim, sem dúvida alguma. Você viu bancos digitais aparecendo que nem gremlins, né? Espirrava água, mais um. Que nem gremlins e oferecendo o produto. Cartão de crédito para quem não tinha, né, crédito e precisava, né? Então, parte do cenário também se deve, essa outra reflexão importante, nós, indústria, temos uma bela responsabilidade no cenário da inadimplência, né? A nossa indústria publicitária, por exemplo, é das melhores do mundo. Nós conseguimos criar um desejo de consumo no consumidor que é uma coisa louca. Sim. Né? E aí, cara, o cara tem desejo de consumo. Tem alguém falando, olha, quer pagar quanto? Junta a fome com a vontade de comer. Junta a fome com a vontade de comer. Obviamente o consumidor acaba sendo menos responsável ou menos disciplinado, digamos assim, acaba entrando na inadimplência. Mas eu voltava, o instrumento de crédito, então, ele é importantíssimo. A gente pode até debater sobre qual crédito, né? Uma linha específica para linha branca, porque ter uma geladeira em casa, ou ter um micro-ondas em casa, ou ter um air fryer em casa, pode liberar o tempo da dona de casa para ela se aprimorar, né, e se desenvolver, né, profissionalmente para conseguir uma vida melhor. Você ter um crédito específico para alguém que queira comprar uma moto ou um carro para virar um motorista de Uber ou para virar um entregador, né? Isso aqui é importante. Nós estamos falando de crédito para o desenvolvimento humano, né? Quando a gente olha crédito atrelado ao consumo e olha o consumo como um instrumento, na verdade, de geração de conforto emocional, geração de prazer, porque falta prazer nas outras áreas da vida, aí eu acho que não vai dar muito certo não, viu? Não vai dar muito certo não. Também não tem uma boa leitura dessa prática. E você sabe que na pesquisa, né, do Instituto Locomotiva de 2022 que divulgaram, apareceu ainda uma outra característica dos endividados respondentes da pesquisa. 60% deles costumam fazer a prática de rodízio de contas. Então, eles devem a mais de um credor e eles costumam fazer, né, intercalar o pagamento desses credores. Assim, eles mantêm
todos os serviços ainda ativos, sem bloqueio, sem restrição, sem corte de serviço, mas eles não conseguem se organizar para fazer a quitação. Então eles continuam pagando sempre com juros. Você entende que essa prática de rodízio de contas é uma prática que pode resultar em algo? Claro que não. Ela vem se perpetuando, né? De novo, pelo comportamento, né, social que é aceito. Tá? Sim. Nós só conseguiremos resolver a inadimplência, né, num cenário hipotético, porque eu não tenho fé que será resolvido, tá? Honestamente, não no curto prazo, né, porque é um negócio cultural, né? Mas só conseguiríamos resolver se nós conseguíssemos fazer com que as pessoas gerassem mais renda. Sem geração de renda, cara, não tem como essa turma, né, fazer tudo o que quer, né, não entrando na inadimplência. Depois da geração de renda, ensinando o cidadão a fazer mais com menos dinheiro. Então, trocar algumas opções, né, na sua vida para que ele, né, consiga economizar alguma coisa. Livre-arbítrio. Sempre. Sem imposição. Sempre. Sem intervenção. Nunca. Eu não acredito em intervenção estatal, por exemplo. Eu acho isso uma grande bobagem. A gente teve um exemplo agora, no início do ano, do Estado procurando regular o teto de taxa de juros para a linha de antecipação de saque aniversário da FGTS, e o que nós vimos foi as instituições financeiras suspendendo os contratos. Tudo tem que ter, né? Nós estamos num país democrático, num Estado de Direito, né? Sim. Então tudo tem que ser combinado com todos os atores do mercado, obviamente, então sem imposição, tá? Mas então ensinar essa turma a fazer mais com menos, tá? Para aí então ela conseguir se livrar da inadimplência e eventualmente até virar um poupador. Tá? Só que isso é uma questão cultural. Veja, eu conversava tem poucas horas com alguém que me é muito querido sobre a importância da gratidão como um instrumento de gestão financeira. E a pessoa pergunta, mas como assim gratidão, gestão financeira? Pois é, se você não tiver a capacidade de olhar para a vida que você tem, seja ela qual for, para o teu cenário equilibrado dentro das tuas regras e agradecer pelo que você tem, você sempre desejará mais. Você está sempre de olho naquilo que você não tem. Num ambiente tão propício quanto o nosso, compre agora, pague depois, ou quer pagar quanto, ou faça em 10 vezes sem juros, todo mundo sempre consome mais do que aquilo que deveria. Sim. Porque falta esse componente de eu me confortar, não é de me conformar não, é de eu me confortar com o meu cenário atual, trabalhando para que o meu cenário futuro seja melhor. Né? Mas hoje nós não vemos isso. E nós vemos pessoas inadimplentes de todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Com qualquer volume de entrada de receita. Sem dúvida. Sem dúvida. Então é uma questão comportamental, não é uma questão de quantidade de dinheiro. Você acha que é uma característica do povo brasileiro? Por que eu pergunto isso? A gente sabe que a tributação no Brasil, incidente sobre produtos, né, é extremada. E ainda assim, existe essa necessidade de consumo que a gente começou a conversar no começo do episódio. Né? Eu preciso ter o último iPhone. Né? Eu preciso ter o SUV que acabou de lançar, sem me dar conta de que ali incide quase 60% de tributos, ou sem me dar conta de que quando eu faço um financiamento eu pago 3 SUVs. Né? Mas você acha que essa é uma característica do povo brasileiro? Porque quando existe alguma mexida, por exemplo, nas regras para aposentadoria na França, eles metem uns coletes amarelos, vão para a rua, viram carro, incendeiam tudo que vê pela frente. Mas o povo brasileiro em si tem uma característica de muita passividade. Sim. E isso faz com que a gente tenha um comportamento de inadimplência diferente dos demais países. É daqui? Você que tem experiência internacional? Menos. Menos. Eu vim lá de Portugal só, cara. É quase Europa. Veja, vamos lá. A razão pela qual eu fiquei no Brasil é uma característica do povo. Se chama tolerância.
Ao fim de 10 dias da minha permanência no Brasil, eu tinha já um conjunto de amigos mais velhos que eu, né? Os meus melhores amigos já eram do Rio de Janeiro. Você conhece o Carioca, sim, né? Sim. E aí eu comecei, ao final de 10 dias, eu comecei a perceber o que cada um fazia. E eu vi que naquela mesa onde eu me sentava, tinha um mecânico de automóveis e um médico. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque no meu país isso aqui não acontece. E tinha um flamenguista e um fluminense, que brigavam direto, mas saíam no abraço no final. Eram amigos de copo. Claro, isso aqui no meu país não acontece. Então, a tolerância do povo brasileiro é sua melhor qualidade. Por isso que nós vivemos em paz. Pessoas de pensamentos muito distintos. Agora, nos últimos tempos não tem sido tanto assim, mas vamos lá. Mas, na média, cara, a gente vive em paz por conta da tolerância. Essa tolerância é nossa maior mazela também. Porque a gente tolera uma carga tributária do jeito que é. A gente tolera uma taxa de juros do jeito que é. A gente tolera uma prestação de serviço medíocre e continua pagando o preço. Nós toleramos tudo. Então, cara, é aquela laranja que pode ser docinha, pode ser amarga ao mesmo tempo. E eu não sei se é só aqui, mas aqui é. Né? E a gente tolera também viver com um pouquinho de dívida. E a gente tolera também sonegar um imposto. E a gente tolera um pouquinho a inadimplência. Né? Paga uma conta, fica com outra em aberto, lá na frente vai pagar. E do ponto de vista social, todo mundo sabe disso e não tem nenhuma crítica. Né? Isso é um pouco diferente daquilo que eu vivi em Portugal. Tá? Eu não sei nos outros países. Mas há uns anos atrás eu fui... 2018 eu fui no Web Summit em Lisboa e depois fui encontrar minha família no Porto e num jantar eu estava em frente à minha irmã e ela me perguntava: o que é que tu fazes agora, mano? E eu tentei explicar que eu trabalhava com negociação de dívida, ela não entendia. Mas por que tem tanta gente assim? Eu falei, bom, porque lá no Brasil, né, você tem um consumo que ele é movimentado, estimulado pelo crédito. E muitas vezes as pessoas depois passam por algum percalço na vida, né? Ou se descontrolam, acontece alguma coisa, elas não conseguem honrar aquele pagamento, fica para trás, depois acabam equilibrando a vida, mas não dá para tocar o dia a dia e sanar o passado. E ela me perguntou o seguinte: ô Zé, mas por que eu haveria de comprar uma coisa que eu não tenho certeza que eu vou conseguir pagar? Então aí você vê que os modelos mentais, de fato, são muito diferentes. Sim. A nossa inadimplência, que é resultado do nosso consumo, né, que é resultado da nossa relação com o dinheiro, eu acho que ela é fruto também um pouquinho dessa tolerância que nós temos a tudo. Inclusive, as regras que deveriam ser seguidas, a disciplina que nós deveríamos ter na nossa vida e não temos. Eu até pergunto isso para entender até que ponto as campanhas de educação financeira elas têm chance de sucesso por conta do fator cultural de tolerância a um certo grau de endividamento, negativação, que é um processo, né, que por muitos anos foi forte no país. Esse argumento da negativação ele já não tem a mesma força que se tinha. A negativação para os meus pais, para os meus avós, né, o nome sujo na praça, ele era muito pesado, ele era muito grave, você não podia jamais estar naquela condição. Mas eu vejo hoje que as gerações mais tempranas, né, elas toleram em algum momento estar negativados, principalmente porque o cadastro positivo ele não está enraizado, ele não foi adequadamente divulgado para a população, como é o cadastro positivo nos Estados Unidos. Né? O cadastro positivo é a vida do cidadão. Então, essa educação financeira, né, que você tanto defende, que você tanto preza, sem essa virada, né, cultural, ela tem chance de perseverar, ou você se satisfaz se resgatar um? Russo, eu não sei.
Eu não sei se vai dar certo. Você sabe que eu tenho a pegada de empreendedor inovador, né? Sim, Louco. sim. Quando a gente faz alguma coisa nova, a gente não sabe se vai dar certo. A única certeza que a gente tem é que se não fizer nada novo, tudo permanecerá do mesmo jeito. Perfeito. E quando eu me coloco com o meu propósito de vida, missão, quer dizer assim, olha, eu vou combater alguma coisa que me machucou muito. Se eu salvar um, para mim já é suficiente, tá? Mas eu tenho fé que dá para salvar muitos. Agora é um processo, como é um processo de transformação cultural, é um processo demorado. Sim. É um processo que vai exigir um monte de atores trabalhando, né, sobre ele, né? E que tem que ser feito. Não tem jeito. Não sei, talvez 100 anos atrás o nosso índice de alfabetização era desse tamanhinho. Sim, sim. Poxa vida, se não tivéssemos iniciado um trabalho de alfabetização de formiguinha, né, nas últimas décadas, nós não estaríamos onde estamos agora. Então é necessário que ele seja feito, mesmo sem que eu tenha uma convicção, não uma convicção, é uma perspectiva de quando que o resultado vai aparecer. Eu não sei quando ele vai aparecer, mas os árabes têm um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte: o homem que planta tamareiras não come tâmaras. Porque a tamareira demora 80 anos para dar tâmara pela primeira vez. Ainda assim ele planta. Sim. Então a gente precisa pensar num mundo melhor para os nossos filhos e em filhos melhores para o nosso mundo. Há que se plantar. Quando a gente vai colher e o que vai colher, não é certo. Mas o amanhã também não é certo. O trabalho tem que ser feito. Fantástico pensamento. Fantástico. Obrigado. Atual... E olha, desculpa, não é só meu não, tá? Este pensamento aqui é formado pela opinião de um conjunto de pessoas que me rodeiam. E essa quantidade de pessoas tem aumentado ano após ano. E isso me deixa muito feliz, tá? Então leve isso como mensagem positiva para a tua audiência. Tem se formado uma legião Isso. de pessoas com o mesmo pensamento. Isso. E isso traz esperança Isso. para o cenário que a gente vê hoje. Isso mesmo. Né? E o atual presidente da República fez uma promessa de campanha, que é um grande programa, o programa Desenrola, que facilitaria, né, a negociação de dívidas através de um crédito, criando uma plataforma de intermediação entre instituições financeiras e credores, certo? Para que pudesse, através da concessão de um novo crédito, o consumidor fazer a quitação de um débito, naturalmente, né, como oferta de desconto, alguma vantagem na negociação, mas através dessa plataforma do governo. Esse programa já era para ter sido lançado, ele não foi lançado porque ele esbarrou numa complexidade, né, tecnológica. Fazer a integração desta plataforma com instituições financeiras dispostas a conceder crédito, com birôs de crédito, Serasa, SPC, para que identificasse quais são os consumidores, né, devedores. Né? Exato. E as instituições credoras que fariam parte deste programa, ela não conseguiu sair do papel. Ainda assim, que ela tivesse nascido, que fosse colocado em produção, a gente não estaria andando em círculos, a gente não vai de novo cair na concessão de crédito para salvar inadimplência? Então, quem tem fome tem pressa. Sim. Lembra que eu te falei que eu acredito que o crédito é uma força motriz da nossa economia, do desenvolvimento humano, inclusive. O que eu fico me perguntando, eu entendo a complexidade do programa Desenrola, eu entendo porque é que ele não saiu do papel até agora, ou porque é que ele ainda está no papel até agora. Como um ator que faz negociação de dívidas, eu entendo a complexidade de conectar, né, com todos os credores. Não é um projeto fácil, de fato, de executar, não. Além de todos os interesses de negócio dispares que você tem no mercado, né? Mas vamos lá. Mas
seria ótimo, né, que esse programa tivesse sucesso para que as pessoas tivessem de novo acesso a crédito. A minha preocupação é no day after. Acesso a que tipo de crédito? E para quê? Porque se nós formos positivar, tirar o CPF dessas pessoas dos birôs, para lhes entregar de novo um cartão de crédito, que tem uma taxa de juros de 400% ao ano, ou 300% ao ano, né? Estimulando que ela consuma um tênis, uma calça, uma ida ao restaurante. Todas essas coisas que causam prazer, que preenchem o ser humano, que são importantes, mas que ele não consegue suportar naquele momento. Cara, o que de bem, né, nós estaríamos fazendo com essa população? Então, eu tenho minhas reservas. A maioria delas é por desconhecimento do programa, tá? Eu tenho acompanhado o máximo que eu posso e eu vejo muita informação desconexa em veículos diferentes. Tá? Então, eu acho que os atores ainda não se comunicaram, né, com clareza o que é esse projeto Desenrola. Embora esteja havendo um grande esforço. Eu mesmo já participei diretamente com a secretaria responsável pelo programa. Fizeram uma consulta para entender, né, qual na concepção dos credores seria o melhor público elegível ao programa. Então, assim, esforço há, mas a complexidade tecnológica é muito grande. Executar não é fácil. É muito grande. Mas ainda executando, vamos imaginar que o governo consegue encontrar então uma forma de ele atuar como promotor, né, de algum jeito, envolvendo quem já está no mercado, enfim, de algum jeito, atuando como promotor para acelerar o processo de negociação de dívidas, né, para as famílias mais carentes, por exemplo. Isso tem que vir atrelado depois com algum conjunto de regras que protejam, né, estes consumidores para que eles não se endividem novamente, porque senão nós vamos estar enxugando gelo. Esse é o grande problema. Né? Então, você tira o cidadão da dívida para depois lhe dar um cartão de crédito para ele ir no restaurante, não adiantou muita coisa. Looping. Daqui a pouco estamos com o mesmo cenário. Tá? Então, ainda assim, olha, mesmo que a gente corra esse risco, será que o programa deveria ser realizado? Lembra que salvando um tá bom? Sim. Talvez, cara. Talvez. A gente sempre tenta trazer para o negócio muita tecnologia, mas o Brasil é um país continental. Dentro do Brasil tem muitos Brasis. E a gente tem uma fatia da população ainda com analfabetismo digital, sim, né? E uma fatia da população com dificuldade de navegação. Ela é alfabetizada digitalmente, mas ela tem uma dificuldade de digitalização. As fintechs trouxeram uma melhoria do cenário da fatia da população que não era bancarizada. Sim. Né? Muitas vezes essa dificuldade da população era suprida, inclusive, pelos Correios. A gente não está acreditando muito a tecnologia, a solução dos problemas financeiros no país. Por que eu digo isso? Os feirões de negociação, eles ainda têm o seu lugar. A Serasa ela promove muitos feirões de negociação, CDL promove muitos feirões de negociação, e esses feirões lotam. As pessoas procuram presencialmente, principalmente as pessoas de renda mais baixa e com dívidas mais baixas. Né? A gente não está superestimando a capacidade do digital? Veja bem, depende de qual é a sua estimativa em relação à capacidade do digital. Eu, como um ator do mercado de cobrança digital, eu sei que eu não vou conseguir negociar com todo mundo. O digital não veio para todo mundo ainda. Assim como o humano não é mais para todo mundo. Da mesma forma que nós temos pessoas que elas se sentem constrangidas ao falar com um ser humano do outro lado da linha, por mais que ela não saiba quem é, mas se sente constrangida, né, ao falar sobre suas dívidas. Nós temos outras pessoas que precisam desse atendimento porque elas de fato são analfabetas digitais.
né? Seja por nunca terem tido acesso, seja por não terem os meios suficientes, como conectividade ou um equipamento que seja suficiente, né? Seja lá por caso for. Então, nós não podemos considerar que a tecnologia veio para resolver o problema de todo mundo, né? Mas que a quantidade de problemas que a tecnologia vem resolvendo é cada vez maior. A gente vê, quando eu cheguei no mercado, me parece que 75% das negociações de dívida eram feitas por, né, canais de voz com seres humanos, né, e 25% pelo digital. O digital, pelo menos, no mínimo, dobrou a sua participação no mercado. Sim. Né? Então a gente vê um aumento do share do digital. Agora, não podemos ser inocentes a ponto de pensar que a tecnologia vai resolver tudo. E eu lembro, né, ainda durante a pandemia, que todo mundo precisou acelerar esse entendimento do home office, né, do homeschool. E a gente viu, né, muitas matérias que, mesmo com o apoio da iniciativa privada, as grandes operadoras de telecomunicações investiram muito para acelerar o acesso, pelo menos, à banda larga, ou até na reciclagem de smartphones, para que os alunos da rede pública pudessem ter aulas remotas em casa e não interromper o estudo. Mas o país ainda tem uma carência muito grande de acesso a devices e acesso à banda larga de qualidade. Essa fatia da nossa população, como a gente chegaria a essa fatia da população para que pudéssemos fortalecer a educação financeira? Programas do governo, escola, inserir na grade curricular. Você tem que utilizar... eu nunca pensei nisso, é uma pergunta bastante interessante. Você tem que utilizar os instrumentos de agrupamento populacional ou comunitário que já existem, né? Sim. A escola, a igreja, né? A associação de moradores do bairro, né? E a educação, ela precisa ser no modo tradicional, né? Conversando com essas pessoas. Se a turma não tem acesso a canais digitais, não tem outra forma de o fazer, tá? Cobrança é tabu? É feio falar de cobrança? Cara, cobrança não é tabu, uma cobrança é indesejada. Eu te falei que quando eu acordava e ia escovar o dente, eu tinha um cidadão lá no espelho que me cobrava toda manhã. Eu não preciso de mais ninguém me ligando para me cobrar. Eu preciso que alguém me ligue para dizer assim, cara, tá tudo bem. Vamos ver se eu posso te ajudar a você se livrar dessa pedra invisível que está na mochila invisível nas tuas costas. Vem cá, eu vou te dar a mão. Não, você não está pronto ainda? Beleza. Então, vamos combinar um outro momento para eu te ligar. Né? O tratamento tem que ser mais delicado. Tem que ser mais humano. A gente precisa cuidar das pessoas. De novo, se não for por uma sensibilidade social, que seja por inteligência financeira. Isto aqui cria vínculos positivos. E eu vi que você trouxe toda essa tua sensibilidade para o teu novo empreendimento, né? Você tem se dedicado ultimamente a uma plataforma de autonegociação que ela tem um conceito bastante disruptivo, né? Fala um pouquinho pra gente do teu novo produto. O Cabe no Meu Bolso. O Cabe no Meu Bolso. Tá muito legal, o Cabe no Meu Bolso. Cara, ao fim de alguns anos de operação, né, em negociação de dívida, a gente sentiu que precisava fazer algo mais. Até em função de pesquisas, daquelas pesquisas com locomotiva, né? Sim. 91% das pessoas falavam assim, eu quero ser mais escutado pelas empresas. E a gente ficava se questionando, mas como assim, rapaz? Eu faço tratamento humanizado, né? Eu fiz um monte de inovação, eu não falo mais de negativação, eu projeto uma vida diferente, eu vendo para você a adimplência, né? Eu falo de tranquilidade, eu falo de bem-estar, eu estou te ensinando coisas, eu sou tão legal com você. Mas nós percebemos que no fundo era um monólogo que a gente estava travando com o consumidor. Que o consumidor era, e em muitos casos ainda é, sujeito passivo da negociação. Assim, consumidor, vem até mim que eu tenho uma oferta maravilhosa para você, aqui você pode tudo, aqui você vai se livrar da dívida. Aí ele chega e você fala, pois é, então você está me devendo R$1.000, eu aceito cobrar 600 de você. Beleza? Você topa ou não topa? É binário.
a gente falou, de fato tem aqui um gap, precisamos fazer alguma coisa. Uhum. E por outro lado, quando esse consumidor escolheu não do binário, escolheu 0, ninguém ficava sabendo por quê. Então, cara, precisamos de mais inteligência. E aí vem aquelas inovações que às vezes são ridículas. Depois de você implementar, o negócio é ridículo. Tá? E que nós colocamos no mercado, provamos o conceito, e o conceito está se provando de fato muito interessante. Né? Então, no Cabo no Meu Bolso, nós convidamos o consumidor a acessar as nossas estruturas digitais para negociar a dívida. A gente lhe mostra as dívidas que ele tem. Olha, está aqui o teu cenário, está aqui o que você pode negociar. Depois eu pergunto, quanto você pode pagar por mês? Coisa que a gente aprendeu com o Samuel Klein faz anos. Uma coisa pequenininha. E o consumidor, ele fala quanto ele pode pagar por mês. Na plataforma. Na plataforma. Que é um hub de credores. Que é um hub de credores. Isso Sim, mesmo. sim. Um marketplace de negociação de dívida, tá? Do ponto de vista funcional, né, tem esta diferença que eu estou te falando. E o legal é que se este consumidor, se eu não conseguir encontrar, né, uma alternativa para que ele negocie sua dívida com a dotação orçamentária que ele tem, e se ele eventualmente abandonar o processo, eu tenho esse dado. Eu sei o quanto ele pode pagar. E eu consigo ajudar o credor a refinar as suas políticas de desconto, parcelamento, avaliar se faz sentido fazer alguma movimentação para capturar um pouco mais da base que foi perdida. Sim. Então a gente coloca o consumidor no centro, dá mais protagonismo ao consumidor e dá mais inteligência de dados ao credor. Né? E está sendo muito legal experimentar um negócio assim diferente. Mas isso não é tudo, essa é a versão 0.1 do Cabo no Meu Bolso. Podemos esperar novidades por aí. Mas muitas, porque Cabo no Meu Bolso é uma startup de impacto social. Sim. E a nossa missão é devolver a dignidade às pessoas através da recuperação do seu crédito. E como eu te falei, esta transação de negociação da dívida é quase o final do caminho. Você precisa ensinar ou criar meios para essa pessoa gerar mais renda, fazer mais com menos dinheiro e aí poder negociar as suas dívidas. E ao final ainda se transformar em investidor e começar a ganhar dinheiro fruto dos seus próprios investimentos ou da sua própria poupança. Então o caminho é muito longo. Tá? Tem muita novidade, tanto no roadmap quanto já sendo executada. Tá? Sim. Cabo no Meu Bolso é um neném. Nós nascemos agora em janeiro, começamos a operação em janeiro, tá? Mas é um neném que já nasce com 8 quilos, andando e falando um pouquinho, né? Oh. É. Esse é o meu sócio que fala. Porque no Cabo no Meu Bolso nós temos um conjunto de pessoas, né? Um time bem experimentado, né? No processo de negociação de dívidas por canais digitais. Nós temos um cliente que confiou em nós e é uma das carteiras mais desejadas do mercado. Então, foi muito bom ter a oportunidade de já começar a experimentar num volume de carteira, né, como aquele. E nós recebemos a confiança do Impacting Group lá de Portugal, que nos deu o oxigênio necessário, né, para poder então experimentar tudo que faz sentido logo desde o início. Então eu estou bem satisfeito por estar pilotando, né, essa nova startup. Vamos ver em que ela se vai transformar. Em que ela se transforma. Não é um white label. Então aguardemos. Não precisa aguardar não. Veja, a versão 0.1 saiu como um marketplace. Tá bom. Mas nós temos 3 ofertas comerciais. Né? Eu posso pegar a carteira do consumidor, do credor, trazer para dentro do marketplace que tem a minha identidade visual e eu faço todo o trabalho de relacionamento digital com o consumidor, eu trago para o marketplace e negocio a dívida. Eu posso, com a mesma tecnologia, criar um white label, colocar o look and feel, tom de voz, linguagem, né? Tudo bonitinho com a marca do credor e fazer todo o trabalho para ele de relacionamento digital também. Sim. Ou eu posso me vender apenas como tecnologia. Você tem o teu site, você gera o teu tráfego, você cuida do relacionamento com o teu consumidor, mas precisa de uma plataforma tecnológica segura, escalável, né? Confiável, de alta disponibilidade para atender os teus consumidores e que reflita as tuas regras de negócio. Nós temos também. Então são 3 em 1.
Sim. E você comentou, começou a operar em janeiro, Isso. janeiro desse ano, 2023. 2023. E você tem, naturalmente, outros concorrentes, né, com soluções muito parecidas no mercado. Qual é o pulo do gato para você atrair para o Cabe no Meu Bolso o consumidor? Se eu te contar, eu vou ter que te matar. Ah, mas não é só para mim, é para todo mundo aqui. Não tem pulo do gato, Russo. Veja, o entendimento, a leitura que nós fazemos, né, do cenário de cobrança em relação à escolha de players, eu sempre falei isso para os meus clientes, olha, não tem um player que seja adequado para você. Tem um arranjo de players que são adequados para o teu público, porque você, dentro do teu público, dentro da tua carteira de inadimplentes, você tem múltiplos perfis de público. E enquanto uma empresa vai ter um resultado melhor para dívidas de idade mais curta, a outra vai performar melhor, né, num aging mais longo. Enquanto uma pega um público um pouco mais formal, a outra vai pegar um público mais descolado pela sua comunicação. Né? Então, cada player tem a sua pegada. Tá? Nós estamos batendo muito na pegada do eu te ajudo, daquilo que o consumidor precisa. Né? Nós estamos realmente colocando para fora as nossas crenças. Tá? Então, eu diria, do ponto de vista de posicionamento com o consumidor, tá? Essa é uma diferença. Né? A comunicação, a forma como nós nos relacionamos com o consumidor. Depois, obviamente, você tem toda a questão das técnicas. Nós não somos uma empresa de cobrança que foi para o digital, nós somos uma agência de marketing digital que decidiu atuar no momento da negociação de dívida. E isso muda tudo. Tá? Se você vir concurso, somos nós. Se você em algum momento vir na TV ou na rádio ou no outdoor, pode contar que é coisa nossa, porque nós temos essa visão mais abrangente de relacionamento com o público, né? Da ação publicitária em cima do público. E isso faz uma bela diferença. Faz muito, né? Por exemplo, SMS ou torpedo, né? Como algumas pessoas conhecem, ainda é uma mídia que você entende funcionar. Por que eu estou dizendo isso? Você pega o meu celular, né? Eu sempre falo, não fazemos. Eu tenho mais de 1.600 SMS que eu não abro, eu não vejo, né? E a taxa de leitura desses SMS, né, quando muito bem trabalhada, ela gira em torno aí de 1,5%, 2% no máximo. E alguns, né, colegas ainda trabalham com a base, né, de abordagem ao cliente com SMS com muita frequência. Você não utiliza, você não acredita nessa técnica mais? Não é uma questão de crença. Veja, eu gosto sempre de dar o benefício da dúvida, sim, né, porque eu tenho a certeza de que eu não sei de tudo. Né? No nosso cenário, com a carteira que nós utilizamos, que nós cobramos, que tem um determinado ticket médio, um determinado comportamento do consumidor, as experiências que nós fizemos não tiveram um retorno sobre o investimento adequado. Isso pode ser pelo perfil da carteira, pode ser pela nossa incapacidade de fazer a mídia funcionar. A gente sempre precisa ser humilde para dar o benefício da dúvida. Fato, nós não usamos. Mas você não usa SMS para nada? Uso. Na minha régua de garantia de receita, o meu concierge usa SMS. Mas como ferramenta de geração de tráfego, não usamos. Não usa mais. Não usamos. E o WhatsApp? Como você vê a relação do público, né? A relação do consumidor brasileiro com o WhatsApp? A relação do consumidor com o WhatsApp é muito legal, mas você precisa ter uma base de remuneração que permita, né, suportar o investimento no WhatsApp. É alto ainda. É muito alto o custo do WhatsApp. Veja, se você está lidando com dívidas, ticket médio de milhares de reais, né, e uma remuneração, um revenue share que faz sentido, poxa vida, aproveite, porque o engajamento do consumidor no WhatsApp
é fantástico, né? Quem não tem WhatsApp? Alguém aqui dentro desse estúdio não tem WhatsApp? Todo mundo tem WhatsApp, né? Para nós ainda não foi colocado em prática porque, de novo, as características da carteira com que nós trabalhamos hoje não permitem que a gente faça um investimento dessa magnitude. É investimento unitário no contato com cada consumidor. Não dá ainda. E há muitos anos você trabalha como parceiro comercial, né? Você sente alguma dificuldade ainda, né, para o corpo de gestão, os profissionais de gestão, contratantes, credores, alguma dificuldade de vender o teu produto, a solução digital? Você acha que ainda existe uma resistência? Você gasta muita saliva para vender o teu produto? O ciclo de venda, né, de soluções de cobrança digital como a nossa, ele não é curto, ele é longo, né? É necessário que haja uma compreensão correta das diferenças que são muito sutis entre os parceiros. Você mesmo falou há pouco, você tem diversos parceiros e parece que todo mundo faz a mesma coisa. Então a quantidade de saliva que a gente precisa gastar para sensibilizar, né, que banana não é laranja, apesar de ser tudo fruta, ela ainda é considerável, tá? Mas os próprios credores, né, os gestores, né, dos credores, eles têm se atualizado, né, numa velocidade fantástica. Os eventos têm favorecido isso, né? A própria transformação que o mundo está sofrendo. Nós tivemos uma transformação que todo mundo chama de transformação digital e eu chamo de transformação cultural. Cultural. Nos últimos anos. É verdade. Perdão. E ela começou com a democratização das telecomunicações, com a privatização das telecomunicações. Sim. Foi lá que começou. Depois com os smartphones, né? Depois a pandemia que acabou aprofundando a intimidade do consumidor com os canais digitais. Então, essa transformação aqui, ela é visível para todo mundo. Né? Ninguém mais coloca em questão se relacionamento por canais digitais é algo que vai dar certo ou não. Né? O que a gente precisa colocar em questão agora é que tipo de relacionamento nós queremos travar com o consumidor através de canais digitais. Quais são os objetivos que nós queremos atingir através dos canais digitais, né? Como é que a gente cria um vínculo cada vez maior com estas pessoas num troço que inicialmente é frio, diferente de um ser humano, onde você consegue passar emoção no tom de voz, onde você consegue personalizar a conversa com quem está do lado de lá. No digital isso é mais desafiador, né? Se torna cada vez mais possível. A inteligência artificial está aí como uma bela de uma alavanca, uma bela de uma ferramenta para nos permitir ser cada vez mais personalizado, tá? Mas ainda tem uma distânciazinha. Mas enfim, então o pessoal dos credores vem acompanhando essa evolução e é difícil você ver alguma operação de respeito que não tenha pelo menos um player digital. Pelo menos um, né? Precisamos, obviamente, continuar nos aprimorando e entendendo que cada player atua de uma forma diferente. Agora, a questão não é mais se eu tenho digital ou se eu não tenho. É qual mix de digitais eu vou ter para extrair, né, a maior performance, né, desta minha carteira. Alguns vão acertar, outros vão errar um pouquinho no início, isso é normal. Sem dúvida. Muniz, a gente está chegando nas perguntas finais do nosso episódio de hoje. E tem duas perguntas que eu faço, né, para todos os convidados. A primeira, né, é um bloco, ele chama-se Tips from the Tops. E nesse bloco, eu gostaria que o José Muniz, né, refletisse e pudesse passar para toda a turma, né, de profissionais, essa nova leva de profissionais que está ingressando no mercado, que está começando agora a evoluir na carreira. Qual é o conselho que você dá do que fazer e do que não fazer para que esse novo profissional se torne o José Muniz do futuro? Não queira ser o José Muniz do futuro. Sabe que você não é o primeiro que respondeu isso. Esse é o primeiro conselho. Veja, eu curto muito parafrasear outras pessoas e tem uma resposta do Rubem Alves que ele dá num documentário que eu acho muito interessante e que se encaixa bem na minha vida. Assim, eu sou o que sou porque tudo que eu planejei deu errado.
isso é um pouco de verdade, tá? Eu não me fiz, eu fui sendo feito pela vida. Mas tem alguns negócios que eu gosto em mim, tá? E que eu gosto de ver nos outros também, né? A gente se identifica. Sim. Né? Um é um estado permanente de inconformação com o status quo. As coisas para mim sempre estão bem feitas, mas sempre tem alguma coisa que precisa melhorar. Sempre tem algo a mais que a gente pode dar para o mundo. Sempre tem algo a mais que a gente pode fazer. A gente sempre pode melhorar e eu nunca me conformo com o estado das coisas. A segunda, cara, é uma vontade imensa de aprender pelo menos uma coisinha a cada dia. Eu me considero tão ignorante, mas tão ignorante, Russo, que eu tenho necessidade de aprender pelo menos uma coisinha a cada dia. Só sei que nada sei. Seria muita pretensão eu parafrasear Sócrates, tá? Mas isso é verdade. Eu sei que no fundo, olha, eu me senti assustadíssimo a primeira vez que eu entrei na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos. Isso tem, sei lá, mais de 15 anos, 20 anos. E eu olhei em volta e eu falei, se eu fizer uma leitura diariamente, eu não vou ter capacidade de absorver 1% do conhecimento que está neste momento dentro desta livraria. Aquilo para mim foi chocante, né? Compreender aquela história. Então eu tenho uma necessidade de aprender que ela é permanente. É isso que tem feito com que eu tenha migrado, né, de profissão diária e tudo mais. Né? A terceira coisa que tem me valido demais, isso é mais bênção do que mérito. É o que eu chamo de redes de proteção. Redes de relacionamento de pessoas boas que nos momentos difíceis estão ali para me ajudar. E nos momentos bons estão comigo para celebrar. Essas três coisas têm feito muita diferença na minha vida. Tá? E eu acho que qualquer pessoa, então, que não se conforme, né, nem com a sua condição, nem com a condição do mundo, que queira sempre aprender para sempre fazer uma coisa melhor, né, e que construa relacionamentos saudáveis, né, com outras pessoas, ela vai ter uma vida boa. E o que não fazer? O que você deixou para trás? Nossa. Que você não faria de novo? Nossa, mas tem tanta coisa que eu não faria de novo, sabe? Mas por outro lado, se eu não fizesse, eu não estaria aqui. Né? Como alguém que gosta de inovação, eu errei mais vezes do que aquelas que eu acertei. É que as vezes que eu acertei, tiveram um trade-off muito positivo. Sim. Mas eu errei um monte de coisa. E errar faz parte do jogo. Errar é um mecanismo da natureza. A natureza se desenvolve porque ela erra. Né? A gente só aprende porque erra. Né? Eu não sei te dizer o que é que eu não faria, não. Até porque eu tenho muita dificuldade de me autoanalisar. Né? Minha mãe fala que nenhum macaco vê sua cauda, né? Para ser bem educado. Sim. E eu tenho dificuldade de enxergar a minha. Mas você sabe uma coisa que aparece muito? É que mesmo com toda essa evolução, né, de capacitação de profissionais, ainda existe uma tendência, né, dos jovens profissionais a valorizarem o profissional workaholic. O profissional que não tem tempo para se dedicar a um livro, se dedicar a um pensamento ou para pensar como fazer melhor, fazer diferente. Então isso algumas vezes aparece, né? O José Muniz. Já fui. Já foi assim? Já fui muito. Já fui. Eu acho que fez parte naquele momento, fez algum sentido, né? Hoje em dia não faz mais. Mas veja, o José Muniz já tem mais tempo para trás do que para frente. Né? Então, a maturidade, né? Ou o tempo traz essa visão mais madura do que é vida. Sim. Eu ainda não consigo distinguir
o que é o meu trabalho, o que é a minha vida pessoal. Porque eu sou apaixonado pelo meu trabalho e ele não machuca a minha vida pessoal, né? Eu trabalho ao sábado e cavalgo às quintas, sem o menor problema, não faz a menor diferença. Conquanto que a gente consiga entregar sempre tudo aquilo que é necessário, né, para todo mundo. Ser workaholic de vez em quando é necessário, mas veja, para você que está começando carreira, cara, trabalho é um dos componentes da nossa vida. Trabalho não pode ser a nossa vida. E mais importante do que isso, trabalho precisa ser fonte de vida, não fonte de renda. Talvez eu não separe as coisas porque o meu trabalho é fonte de vida. Ele me motiva demais. Eu vinha com a minha esposa aqui para o estúdio e a gente vinha falando sobre o cabo do meu bolso. É papo de família, cara. A gente tá todo mundo envolvido nisso com uma energia fantástica, sabe? Então, enfim, faz parte de vez em quando ser workaholic, mas se você puder, né, equilibrar melhor, faça. Melhor. E por fim, um bloco chamado Filosofando. Eita! E eu pergunto para os convidados: os fins justificam os meios? Assim? Vale tudo? Não, de forma alguma. Depende do fim que você está falando. Mas se for assim, a seco, sem olhar qual é o fim, não. Os fins não justificam os meios. Especialmente quando a gente está falando de relacionamentos, de pessoas. Times de alta performance. A turma acha que é quem sempre entrega mais do que aquilo que é necessário. Workaholic. Sim. Não. O fim não justifica o meio. Nós precisamos, de novo, ter práticas sustentáveis na nossa vida, ter práticas equilibradas. Nós precisamos entender a importância de cada coisa na nossa vida. Tá? Eu não... Vou dar um exemplo. Nós somos Corban também, somos correspondentes bancários. E nós operamos a linha de antecipação do saque aniversário, do FGTS. Sim. Né? E quando nós fizemos a prova de conceito, nós utilizamos seres humanos para fazer o fechamento da negociação. E a nossa instrução para esses seres humanos, para essas pessoas, eram: recomende ao consumidor adiantar no máximo 3 anos do seu saque aniversário. Por que isso? Porque a perda a partir do 4º ano se torna imensa. Se você antecipar 10 anos do teu FGTS, lá no 10º ano, você está recebendo 20% do valor que você receberá daqui a 10 anos. Ok, você está enforcado, está com a corda no pescoço. Tudo bem. Mas a nossa recomendação é que o ponto de equilíbrio vai até o 3º ano. E cada venda que a gente fazia gerava receita para a nossa empresa. Sim. Mas o fim não justifica o meio. Eu entendo que você precisa ter muita maturidade para saber discernir, né, o que é o teu negócio em si, né, o que vai rentabilizar o teu negócio, mas o efeito que você está provocando e a responsabilidade que você, enquanto empresário, tem com quem está te procurando, está procurando a tua plataforma para fazer aí a resolução da vida dele, né? Isso aí. Então, para mim, a tua resposta é extremamente coerente, né? Foi importante ouvir isso. Eu acho que é importante para que todo mundo que esteja acompanhando o Pode Cobrar compreenda o seu papel na sociedade, né? Nós temos metas, nós precisamos recuperar, tornar saudável o caixa das companhias que nós representamos, que estamos hoje num papel de estrategistas, num papel de operadores da cobrança ou do atendimento, mas nós temos uma responsabilidade social tremenda
com o mercado consumidor e precisamos ser sensíveis ao momento que passa o país. Sem dúvida. Né? Muniz, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação aqui no Pode Cobrar. Espero que volte mais vezes para contar as novidades do Cabe no Meu Bolso. Faremos isso, Russo. Obrigado, cara. Obrigado pela tua gentileza, obrigado pela amizade, pela parceria de negócio, tá? Imagina. Por esse papo aqui que é fantástico. Como eu te falei, no início as borboletas no estômago aparecem, Sempre. mas no fim dá pena de ir embora. Sempre, sempre. E obrigado a você mais uma vez por ter assistido o episódio do Pode Cobrar. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se inscrito no canal e que você continue acompanhando a gente, as novidades pelas redes sociais. E até a próxima. Obrigado.